Oi, nesse vídeo eu vou resolver uma questão da FUVEST de 2005, da segunda fase, uma questão de probabilidade, ok? Vamos lá? Vamos lá. Uma pessoa dispõe de um dado honesto que é lançado sucessivamente 4 vezes. Determine a probabilidade de que nenhum dos números sorteados nos 2 primeiros lançamentos coincida com algum dos números sorteados nos 2 últimos lançamentos. Tá legal? A resposta, vou colocar ela aqui, é 35 por 72. Tá? Essa é a resposta. Então vamos para a solução? Vamos lá. Bom, primeiro vamos ilustrar aqui, entender o que está acontecendo, o que está sendo pedido. Uma pessoa possui um dado honesto, né? E ele vai lançar esse dado sucessivamente 4 vezes. Então eu vou ter 4 valores aqui em sequência. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Tá? Ele quer saber qual a probabilidade de que o primeiro e o segundo sejam diferentes do terceiro e do quarto. Ou seja, que nenhum dos 2 primeiros coincida com o valor dos 2 últimos. Ok? É isso que está querendo. Então vamos pegar um exemplo. Um exemplo de uma situação favorável, de um caso favorável, ou seja, que obedece essa condição. Vamos imaginar que tenha saído 3, 5, 1 e 6 no lançamento do dado, né? O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto lançamento. Então esse caso é favorável, porque nenhum do primeiro e do segundo coincide com o terceiro e quarto. Então esse aqui é um caso favorável, tá legal? Um caso desfavorável, um caso que não interessa, seria um caso assim, por exemplo, 3, 2, 1 e 2, tá? Esse caso ele é desfavorável. Por quê? Porque o segundo lançamento coincidiu com o quarto. Então esse caso é desfavorável, esse caso não interessa. Tá legal? Então ele quer saber a probabilidade de ser um caso favorável no lançamento nos 4 lançamentos do dado. Tá legal? Bom, essa probabilidade, eu vou usar a definição de probabilidade para esse caso. Vai ser o número de casos favoráveis dividido pelo total possível, né? Total de casos possíveis. Ok? Então, o número de casos favoráveis pelo total. Então, agora basta, para a gente calcular essa probabilidade, efetivamente, basta a gente contar quantos são os casos favoráveis e contar qual é o número de casos total, né? De quantas maneiras diferentes eu posso lançar um dado 4 vezes. Tá legal? Então, vamos fazer esses cálculos aqui. Então, vamos lá. O total de casos possíveis, o número total é o seguinte. Bom, eu tenho para o primeiro dado, segundo, terceiro, quarto lançamento. Eu tenho para o primeiro lançamento eu tenho 6 possibilidades, 6 faces para o dado. Para cada uma delas eu tenho 6 para o segundo lançamento e assim por diante. Então, eu tenho aqui 6 a quarta. Isso vai me dar exatamente 1296. Tá legal? Então eu já sei o número de casos total. Eu já posso colocar aqui 1296. Tá? Agora eu preciso calcular o número de casos favoráveis, ou seja, os casos que obedecem àquela regra, que os 2 primeiros têm que ser diferentes dos 2 últimos. Ok? Então vamos contar isso aqui agora. Vamos calcular isso. Bom, os casos favoráveis eu ainda vou dividir em 2 casos diferentes. O caso em que os 2 primeiros lançamentos são iguais e um caso onde os 2 primeiros lançamentos são diferentes. Ok? No caso dos 2 primeiros serem iguais, vamos pegar um exemplo aqui. Seria alguma coisa assim. 2, 4 e 5. Tá legal? Esse caso é um caso favorável e os 2 primeiros são iguais. Tá? E no segundo tipo,
os dois primeiros são diferentes. Então, vamos, por exemplo, pode ser 3, 5, 2 e 1. Tá? No lançamento, o primeiro lançamento até o quarto lançamento do dado. São todos diferentes. Então ele é um caso favorável, onde o primeiro e o segundo também são diferentes entre si. Ok? Então basta a gente contar o total de cada um deles para a gente ter o total de favoráveis. Então no primeiro caso, como é que eu vou contar isso aqui? Bom, eu tenho o primeiro e o segundo lançamento, na verdade eles são iguais, mas eu tenho 6 possibilidades de escolha. Ok? Para o terceiro e para o quarto lançamento eu vou ter, para o terceiro, 5 possibilidades, porque ele tem que ser diferente desse aqui. E para o quarto lançamento, também 5 possibilidades, porque ele pode ser igual ao terceiro, mas tem que ser diferente do primeiro e segundo. Tá? Então aqui, isso aqui vai me dar 6 vezes 5, 30, vezes 5, 150. Ok? Então, casos favoráveis são 150, mais o que eu calcular aqui agora, nesse segundo tipo aqui. Tá? Em que os dois primeiros são diferentes. Então, aqui eu teria os 4 lançamentos, os dois primeiros são diferentes, então para o primeiro eu tenho 6 e para o segundo eu tenho 5 possibilidades, ok? Para o terceiro lançamento eu tenho 4 possibilidades, por quê? Porque ele tem que ser diferente do segundo e do primeiro, tá legal? E o último lançamento eu tenho 4 possibilidades, porque ele pode ser igual ao terceiro, mas ele tem que ser diferente do primeiro e do segundo, ok? Então isso aqui vai me dar 6 vezes 5, 30 vezes 420 vezes 4, 480. Ok? Então, 150 mais 480 é o total de casos favoráveis. E isso vai me dar exatamente 630 casos. Tá? Então, eu tenho aqui 630. Então, eu já posso substituir os casos favoráveis aqui na minha expressão da probabilidade que eu estou calculando. Ok? Bom, essa aqui já é a resposta, né? Isso aqui já é uma resposta certa, tá? Agora, é claro, eu posso simplificar essa resposta fazendo aqui eu posso dividir os dois aqui por 18. 18 é o MDC entre eles. E isso vai me dar, dividindo os dois por 18, fazendo a simplificação, vai me dar 35 por 72, que é a resposta. Ok? É isso aí. Valeu.